Não estava aqui explicando, inclusive, eu que sou do campo das políticas públicas, sempre que eu venho aqui eu aprendo, descobri no último Congresso Nacional do Meio Ambiente a diferença entre sapo e rã. Então depois disso, eu já tenho certeza que eu sempre vou vir aqui e aprender coisas novas. Então, por gentileza, professor Magelo, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Muito bem, boa tarde, pessoal. Quero agradecer primeiro a gentileza do convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, professor Paulo Domingos, Fabrício, a equipe da GSC, que sempre permite a gente uma qualidade muito grande de trabalho, completar os colegas de mesa. Eu vou tentar ser rigoroso no tempo. Eu intitulei minha fala a sociedade não está nem aí para os seus sapos. O que significa isso, na verdade? Eu dediquei a minha vida, eu estou fazendo 30 anos de profissão esse ano, e eu dediquei a minha vida a responder 4 perguntas básicas, ou entendê-las. O que é a biodiversidade? Por que afetamos o tempo todo? Por que é importante preservá-la? E mais desafiador de tudo, como nós fazemos isso? E foi aí que eu me aproximei da biologia da conservação, ao longo desses anos todos. Eu sou de uma geração, nasci em 1973, onde não havia computadores, celulares, a internet. A gente se apaixonava pela natureza, assistindo os famosos documentários da National Geographic, os trabalhos do professor Paulo Mendes, que ainda vivo, felizmente. Como não lembrar também do antropólogo David Attenborough e do oceanógrafo Jacques Cousteau. Os meus filhos, por outro lado, crescem em uma sociedade onde o volume de informação é absurdo, o volume de informação disponível é gigante. No entanto, no mundo em constantes transformações e com muitas catástrofes anunciadas e já acontecendo, bem próximo de cada um de nós. Eles já passaram por uma pandemia, por exemplo, e estão herdando um mundo muito ameaçado. Das atividades humanas já levaram 20 dos 35 sinais vitais do planeta ao limite. Ou seja, a perspectiva deles herdarem um mundo cada vez mais doente e injusto socialmente é muito grande. E isso, obviamente, me angustia. Me angustia como professor, me angustia como pesquisador e me angustia como pai. Afinal de contas, são 30 anos me dedicando a tentar despertar na sociedade alguma importância para esse desafio. E a pergunta é: por que não nos ouviram? Obviamente, estou falando só de mim, mas de gerações de ambientalistas que estão aí na luta há décadas. Por que a sociedade não nos ouviu? Não adiantou palestras, entrevistas, conversas, parece que não reverberou isso na sociedade. E aí eu me lembrei de uma palestra que eu assisti em 2015 do cineasta, o famoso cineasta brasileiro Fernando Meirelles, que no Congresso Brasileiro de Unidade de Conservação, o 8º Congresso, ele disse a frase que eu coloquei como título da minha palestra. Ele disse o seguinte: a culpa é de vocês, cientistas, porque vocês não têm a linguagem para comunicar. A ciência tem que ter um rigor. Vocês estão se comunicando entre vocês e se esquecem que as pessoas que estão fora do círculo não estão interessadas. O sapo que você estuda é a sua vida, mas os outros não estão nem aí para os seus sapos. E isso, obviamente, bateu forte, Porque como a gente faz essa comunicação? O primeiro desafio é imaginar que um princípio importante da natureza é a complexidade. E complexidade não é ser complexo. Complexo é uma coisa, complexidade é outra. O complexo a gente consegue simplificar, a complexidade não. A gente não consegue simplificar os fenômenos naturais de tal maneira que a gente entenda o fenômeno como um todo, estudando apenas uma parte dele. Um exemplo muito claro dessa tentativa de simplificar a linguagem ocorreu na década de 80, quando se disseminou, por exemplo, a ideia de que a Amazônia era o pulmão do mundo. Ideia que depois a gente passa anos para corrigir, e ainda tem gente que insiste nessa frase tão consolidada e forte que ela é.
E a ciência tem rigor, né, como o próprio Fernando Meirelles falou. É exigido da gente cada vez publicações mais técnicas, num linguajar que não é o português, e com imagens que às vezes são impossíveis da gente entender. Obviamente eu usei aqui o trabalho de um grande parceiro de trabalho, que sempre que ele apresenta esse artigo e esse gráfico, eu falo, nossa, que lindo, mas o que significa? Né? A gente fica sabendo, pô, ficou bonito pra caramba, mas vamos para a legenda está em inglês. Né? Não é uma solução. Então, como a gente comunica ciência com o público? Né? É possível uma conciliação? É possível a gente chegar perto do público? Eu volto à palestra do Fernando Meirelles, em que ele disse o que transforma a pessoa no recado emocional. Ela tem que sentir no corpo e no coração. Não adianta ficar só na estatística, no nas planilhas. Estou convencido de que a única maneira é contando histórias. E ele usa um exemplo curioso: a Bíblia não tem estatísticas. A linguagem precisa ser emotiva e contar uma história. E ele detalhou como esse procedimento, por exemplo, nas novelas, que são um sucesso sempre. Por quê? Porque segue sempre a mesma linha: a pena, o medo e a cartaz, que é algo da Grécia Antiga. Mas como a gente desperta emoção num mundo cada vez mais tecnológico? Estou convencido que a forma de fazer isso é buscar uma reconexão com a natureza. A gente precisa se reconectar. Eu sei que existe um universo fascinante nas telas de computadores, iPhones, mas existe ainda mais além dos celulares, que deve ser descoberto, protegido e apreciado. Isso não é novidade, né? O naturalista francês Buffon, em 1756, disse que a natureza é racional e revelará seus segredos àqueles que aprenderem a ler e a entender a sua linguagem. E é isso que a gente tem tentado fazer. Dividir essa experiência, eu como pai com meus filhos, e tem sido sensacional. As crianças em contato com a natureza tem uma resposta extremamente positiva, mas estamos fazendo isso também como organização. Então, de algumas organizações que eu participo, o Grupo Brasil Verde é uma ONG que está completando também 30 anos esse ano, e o nosso lema sempre foi despertar a consciência e defender a nossa natureza. A gente tem conversado muito, né? Quero aqui falar um pouco dos nossos projetos. Em 2020, por exemplo, nós lançamos um programa chamado Diálogo sobre Ciência e Natureza, em que a gente teve a chance de entrevistar 25 dos grandes ambientalistas brasileiros, dentre eles ex-ministros, o próprio Ailton Krenak, que foi citado aqui pela professora Vera, e a gente está agora na segunda edição, mais 25 esse ano. Isso tudo está disponível gratuitamente no YouTube, só está lá. E vocês têm histórias incríveis com grandes nomes da conservação do Brasil. Nós esse ano também criamos uma que nós estamos chamando de Aliança das Ciências pelas Áreas Protegidas e Conservadas, uma parceria entre o Grupo de Pesquisa de Áreas Protegidas que eu lidero, um grupo de estudos e colaboração, de conservação colaborativa da USP, em que a proposta é aproximar o conhecimento científico ao dia a dia da gestão dessas áreas protegidas. Então, estamos numa parceria com o ICMBio, em que o ICMBio indica palestrantes e a gente faz debates abertos, tudo online, tudo disponível no YouTube, muita coisa legal para vocês, se quiserem se aprofundar. Criamos outros programas, como o Momento Ecológico, onde a gente faz reflexões sobre a questão ambiental rapidamente. E mais importante que isso, a gente acredita na disseminação do conhecimento, na democratização do conhecimento. Por isso, desde 2000, nós criamos o Centro de Capacitação em Conservação da Natureza, em que a gente oferece cursos de capacitação, cursos online, pós-graduação, cursos de campo, expedições técnicas, enfim, já foram quase 5 mil pessoas que passaram pelas nossas atividades. Inclusive, vocês devem ter visto também que a gente está lançando um curso agora sobre turismo de natureza, sempre com parceiros, sempre com pessoas muito experientes na área, que vão contribuir com a formação para esses temas. Além do curso de turismo de natureza, a gente
estadual envolvendo ética de conservação e metodologias de educação ambiental e unidade de conservação. Além disso, a gente tem um curso de campo muito tradicional, já tem 23 anos, 33 edições, é um curso de campo de uma semana, sempre ministrado no Paraná, que a gente chama de Expedição Mata Atlântica. E lá no Paraná, como a gente desenvolve a nossa pesquisa, a gente também cria expedições técnicas em que a gente permite que as pessoas, qualquer pessoa que queira acompanhar o trabalho de pesquisa, como é feito, pode nos acompanhar com todo esse ver a metodologia da pesquisa. Claro que nada disso eu faço sozinho, né? A gente tem uma equipe muito bacana, parte está aí, os mulheres estão aqui, né? Quero agradecer a parceria, muita gente ajudando para que a gente consiga criar essas oportunidades. Bom, o meu amigo Vilmar Berna, também jornalista, não sei se não chegou a conhecer, Vilmar infelizmente faleceu durante a pandemia, uma perda enorme. E Vilmar sempre me diz o seguinte: a vida é feita de escolhas e consequências. Parte da felicidade é lutar para construir mudanças, né? E é muito importante que a gente traduza para a sociedade que o que nós estamos vivendo não é algo que nós não podemos controlar. Muito pelo contrário. É o resultado das escolhas que nós fizemos e que faremos, né? Ou seja, ou nós corrigimos os rumos e adotamos um novo modelo de sociedade, ou vamos nos acostumar a conviver com guerras, fomes, doenças e cheias. É importante que a sociedade entenda que nós temos que lutar para preservar o dispensável, utilizar de forma sustentável possível e remediar e compensar aquilo que é inevitável. E mais que tudo, aprender a contar boas histórias. Porque o mundo não é feito só de catástrofes. Boas histórias geram engajamento. E nós temos muitas. Estamos vendo a Lagoa Azul voltar aos céus da Caatinga no Brasil. Muitas espécies estão recuperando suas populações na natureza, inclusive com o turismo de natureza. Espécies estão ocupando áreas onde nós humanos não conseguimos chegar mais, como a região de Chernobyl, na Ucrânia, onde a presença humana é proibida, mas espécies distintas da natureza estão retornando a esse ambiente. E aqui no Brasil, nós estamos vendo a reocupação dos guarás extintos por mais de 40 anos no sul do Brasil, recolonizando de forma natural, sem nenhuma intervenção humana, todo o sul do Brasil. Esse é o trabalho que a gente acompanha. Então é muito importante que a sociedade entenda que nós não estamos falando sobre micos, sapos, pandas e plantas. É sobre nós humanos. Me chamo de natureza. Me chamo de mãe. Eu estou aqui há mais de 4 bilhões e meio de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim. Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passar fome de espécies maiores do que vocês. Os meus oceanos, meu solo, meus rios, minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver seu cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não importa. Suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza, eu vou continuar, eu estou preparado para evoluir.
E vocês? Estão? É nesse sentido que a gente está fazendo uma releitura dos nossos 30 anos de trabalho, acrescentando ao nosso lema, contando boas histórias, emocionando e reconectando as pessoas à natureza e gerando engajamento. Minha última mensagem é: por trás de qualquer artigo científico existe uma história incrível. Faça as pessoas se interessarem pelos seus sábios. Muito obrigado.